Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para a gente falar do CPTS 11, tá? Fundo aí, a gente já tem um vídeo no canal, tá? É um fundo de papel que agora virou um hedge fund, né? Então investe aí em CRI, investe em fundos imobiliários e agora como hedge fund pode investir em imóveis, em ações, né? A, a gestora fica com mais possibilidades, né, de investimento, ok? Então aqui a gente tem a cotação atual, 6,80, chegou a estar negociado a 6,18 nas mínimas de recentemente, né, quando a gente pega aqui, por exemplo, lá pelo dia 17 do mês 12, e agora já deu uma recuperada, né? Se a gente pega aqui no gráfico, avançou já uns 10%, então conseguiu já dar um fôlego aí para quem é cotista. PVP 0,79 e pagou um rendimento esse mês de 0,7 centavos, né? Praticamente aí para cada cota, ok? Isso corresponde a um rendimento de 1,15% quando a gente tem a cota base de 6,47. Comparando com o mês passado, deu um aumento, né? A gente pega aqui, ó, novembro pagou 6 centavos, agora subiu para 7 centavos. Na verdade, né, falando do número exato, 0,062 reais e agora 0,075 reais. Bom, para entender de onde veio esse resultado e comentar sobre as movimentações, a gente pega o relatório gerencial. Aqui a gente tem informações do fundo, né? Já já a gente traz o que eu considero importante no resumo. Resultado do mês, aqui fala como terminou a composição da carteira, aqui a gente tem a performance do fundo. A princípio, isso não me interessa muito, é mais um acompanhamento para saber de movimentações. Eu não quero saber quanto performou, né? Tudo bem, eu quero entender se os rendimentos aumentaram, se a cota está reagindo, isso eu já consegui entender pelo Status Invest. Que fala da carteira de CRIs, quantos por cento, os indexadores, ok? Aqui fala do upside, possível upside da carteira de FIIs, né? Porque o fundo agora está com 36% em FIIs, então, ok, nada mais justo do que trazer esse potencial, né? Como a gente sabe, os FOFs hoje em dia estão bem descontados, né? Com desconto duplo. Então, por esse fundo aí ter grande parte de FIIs, é importante eles trazerem esse desconto dentro do fundo, que agora é um hedge fund, né? Aqui está a tabela de sensibilidade do fundo, então a gente está falando hoje de uma cota em 6,82. Então, os indexadores, quando a gente pega o valor da cota negociada a mercado, está IPCA mais 14,68%, né? E de todos, considerando todos os ativos. Quando a gente pega somente CRI, é IPCA mais 17,29%. Ok? E aqui ele ainda desconta a taxa de administração e dá uma taxa líquida, né? Em ambas as tabelas. Então, bem interessante. Ok, resultado do mês, aqui já dá para a gente entender mais ou menos de onde é que veio o resultado. Então, no mês de novembro, o fundo apresentou o resultado de 0,076 reais por cota e distribuiu 0,075. Terminou o mês com esse acumulado de 0,01 por cota. O que mais me chama a atenção é esse ganho de capital negativo em crise. Então, se a gente pega essa linha aqui que eu estou grifando, a gente tem aqui o ganho de capital menos 6,879,892 milhões. 6.879.000, né? Então, vendas aí já acredito que eles vão mostrar de onde é que isso veio, mas é um ganho negativo bem expressivo, né? Que foi até aliviado quando a gente vê aqui ganho de capital nos FIIs, né? Ganho de capital em FIIs, eles tiveram aí 1.344.000. É interessante, né? Nesse momento que vários fundos imobiliários estão nas suas mínimas, não sei de onde é que ele tirou. Eu já dei uma lida rápida no relatório e não encontrei ele explicando quais foram esses fundos que venderam. Bom, acho que faltou um pouco de transparência nesse determinado assunto, né, de vendas aqui. Aqui tem a distribuição, então distribuiu 0,076, teve um resultado. Não, desculpa. Teve o resultado de 0,076 e distribuiu 0,075, ok?
que é aqui a distribuição de dividendos, a gente tem o histórico de distribuição do CPTS, bacana, isso a gente consegue analisar no Status Invest também. Aqui está a performance do fundo de forma gráfica, tanto o patrimonial, o mercado, né, comparando com o IFIX, o IMAB e o CDI, a gente vê que eles estão perdendo aí para todos esses indexadores, quando a gente pega desde 2014, ok? Não, desculpa. Aqui, não, valor patrimonial, a performance do valor patrimonial está ganhando, né? O que está perdendo é a mercado e o IFIX. Então, aqui, esse CPTS patrimonial, pelo que eu consigo interpretar aqui, os dividendos, né, também sendo considerados. Ok, aqui a rentabilidade da carteira de FIIs do fundo, desde setembro de 2019 comparado com o IFIX, bacana, tá melhor do que o IFIX, né, isso a gente consegue observar. Movimentações da carteira, né? Então tá, aqui ele fala, no mês realizamos a compra definitiva de 19 milhões de CRIs, uma taxa média de 8 IPCA mais 8,62 e esse spread de 2,22. Ok? Eles falam dessa aquisição, bacana. Aqui eles falam dessa venda definitiva desses CRIs, né? 169 milhões de CRIs, uma taxa média de IPCA mais 8,03%, tem um spread aqui de 1,69, bacana. E aqui no mês de novembro foi negociado um volume de 173 milhões, o que representa uma média diária. Aqui fala da liquidez do fundo. Então, uma liquidez alta, né? Fundo aí base 10, que agora está quase base 5, né? Mas tem uma liquidez bem expressiva, né? Aqui a carteira de FIIs por segmento, né? Por indexador, então a maioria aqui é IPCA, um CDI aqui deve ser até a parte em caixa. A carteira, a composição, então a gente tem aqui a maioria em CRI, mas grande parte em fundo imobiliário, 36,1%. Se eu não me engano, no último relatório, até o último relatório, a gente tinha só 30% em fundos imobiliários, né? Então essa parte de fundos imobiliários até aumentou. E liquidez, 3,6%. Exposição da carteira, maioria em tijolo, pequena parte em papel, né? Essa parte daqui que a gente está falando de fundo dos FIIs, né? Dos fundos imobiliários. E aqui a segmentação dentro dos fundos imobiliários. Aqui é a carteira de crédito, fala que tem 41 casos de crédito, ok? Daí quem se interessar ver isso a fundo é interessante. Eu quero mais saber as movimentações, né? E como a gente já viu, o ADRE. Ok, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Maiores exposições, bacana também se interessar por isso, quem tiver mais tempo. Aqui as compromissadas, né? Aqui eles comentam esse breve parágrafo aqui de como estava positivo essas compromissadas, mas que se reverteu, né? Antes as compromissadas eram atreladas ao CDI, então a dívida atrelada ao CDI, e os CRIs que eles estavam adquirindo eram com IPCA. E o IPCA estava bom ali, enquanto o CDI estava diminuindo, então isso estava bastante positivo. Infelizmente isso se reverteu, a taxa de juros começou a subir muito, consequentemente o CDI, né? E enquanto isso, o IPCA, apesar de ter subido um pouco, justamente a taxa de juros subiu para controlar o IPCA. Então, reverteu a situação, o fundo acabou se prejudicando um pouco na estratégia, né? Mas aqui eles ainda falam que ainda continuaram no positivo, aproximadamente 0,43%. Mas, né, quando a gente pega todo o tempo que eles tiveram essa compromissada, tem que ver se foi um ganho real ou não. Bacana. Então, aqui já tem a carteira de créditos, um por um. E, bom, como vocês puderam ver também, que eles não comentam do prejuízo do ganho de capital em FIIs, né? A gente não sabe o que eles venderam, de onde que veio esse ganho. Acho que falta um pouco de transparência nesse ponto. Mas tudo bem. Bom, pessoal, só concluindo o vídeo aqui, quase esquecendo da gente pegar o valor, né? Calcular esse valor aqui. Só ressaltando, esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, assim como todos os outros vídeos que eu faço não são. Então a gente vai atualizar aqui o relatório, onde eu guardo o histórico. Depois de analisar esses relatórios, eu guardo um resumo, eu guardo esse histórico para eu ver a evolução, né? Então a gente vai atualizar, vai pegar o do CPTS 11 aqui nos fundos de papéis. Então aqui eu vou buscar CPTS 11.
ok? E vou buscar a data do último relatório, 26/12. Então, a gente teve um resultado maior, né? 0,076 e uma distribuição de 0,075, ok? Então, quando eu pego aqui as medidas do papel, eu vou primeiro pegar o VP aqui no status invest, que é de um VP de 8,60. Então, 8,60. Um retorno, a gente está falando de uma taxa média. Eu vou pegar a MTM, tá? Que eu encontro no relatório gerencial. Eu acho que eles tinham aqui bem fácil. Vamos ver. Ó, MTM PCA mais 8,86. Eu vou optar por pegar essa taxa, né? Porque ela é a que mais faz sentido, né? Não a de aquisição, mas assim, o quanto os CRIs estão sendo negociados hoje. Então, 8,86. A gente vai aqui em retorno e colocar por aqui. A gente está querendo inflação, então vou considerar vezes inflação. E a taxa administrativa é de 1,15, então aqui fica 1,15. Beleza? Então, quando a gente tem um preço teto, fica um preço teto de 7,66, né? Quando a gente vê por quanto está sendo negociado, o CPTS está em 6,80. Então, pode estar pintando aí, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, é só um cálculo que eu faço baseado nas informações que eu tenho do relatório gerencial. Claro, aqui eu poderia jogar com o resultado, colocar um resultado menor ou maior. Na verdade, essa é a ideia, né? Ter, no momento, MTM ali do IPCA. O spread aqui dá para colocar 2,25, porque apesar de ser um high grade, ele tem bastante fundo imobiliário, né? Então, até inclusive esse retorno aqui não é tão real, né? Porque 36% do resultado vem de fundos imobiliários. Mas tudo bem. A atenção era essa, pessoal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.